Amós capítulo 9, versículo 13. Coisa linda. Fala para quem está do seu lado, o pastor está entusiasmado, vai. Glória a Deus. Cremos que o Senhor vai falar ao seu coração de maneira poderosa, amém? Está escrito assim: eis que vem dias, diga comigo bem forte, o dia é hoje. Mais forte, o dia é hoje. Diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão o mosto, e todos os outeiros se derreterão. Você está comigo aqui? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é... Pode colocar. Eu quero falar hoje sobre os 3 T's da aceleração. Quantos querem ser acelerados por Deus? Eu não disse quem quer viver acelerado. Eu disse quantos querem ser acelerados por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Eu preciso dessa palavra. Pastor, por que o Senhor sempre pede para que oremos? Porque nem sempre um pastor fala aquilo que vem do coração de Deus. E quando nós estamos orando antes da palavra, nós estamos pedindo para que Deus fale e não o sacerdote. Porque está escrito que toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará para si vazia. Você pode agora aumentar o timbre da sua voz, sendo profeta, liberando um decreto sobre mim, liberando uma palavra de bênção, uma palavra de vida, dizendo ao Senhor: pega ele, Espírito Santo, fala através do Espírito, do coração e da boca dele. Eu preciso ouvir o timbre da sua voz. Senhor, nós não queremos participar de mais um culto. Uma geração morreu no deserto. Eram bons religiosos, mas morreram. Nós não queremos estar na condição de bons religiosos. Nós queremos estar na condição de filhos amados do Pai. Nós não queremos ofertar bons cultos. Nós queremos tocar no vestido, na orla do vestido de Jesus. E nesta noite, nós clamamos ao Senhor, aonde estiver um coração quebrantado, um coração contrito, alguém desesperado pela glória, que o Senhor envie uma palavra. Eu disse uma palavra, uma palavra, uma palavra. Tudo que você precisa hoje não é de uma boa palavra que saia da boca do pastor. Tudo que você precisa hoje é de uma palavra que saia da boca de Deus. Levante as suas 2 mãos, vai. Declare, vai. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Toca no céu comigo, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Vai, declare. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Meu Deus, é isso. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Segura aí, segura aí, segura aí. Eu não sei se vocês sabem,
Mas já existe alguns estudiosos sobre a matéria igreja que defendem a tese que a igreja brasileira não precisa mais do Espírito Santo. A igreja brasileira consegue funcionar bem mesmo sem a presença do Espírito Santo. A excelência na estrutura, há um bom funcionamento porque existe treinamento de servos. O ambiente está preparado. E por isso o Espírito Santo, vindo ou não vindo, os nossos cultos acontecem bem. Mas aqui, nesta casa, existe um povo com fome e com sede de Deus. Existem homens e mulheres determinados a tocarem no coração de Deus. E nós não acreditamos em culto sem a presença do Espírito Santo. Por isso, se você crê nessa palavra, levante as suas duas mãos e adore como se fosse a sua última vez. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sim. Por Ele que eu estou. Declare, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Olhe para cá. O livro de Amós está registrado na Antiga Aliança. Muitos conhecem como Antigo Testamento. Ele foi escrito pelo profeta Amós. Diga-se de passagem que foi o primeiro profeta da Bíblia que é escritor. Amós, ele era agricultor, e não apenas agricultor, ele também era um pastor de ovelhas e um pastor de cabras, pastor Natal. Ele vive no tempo do ano 750 antes de Cristo. Ele foi levantado por Deus com um propósito: apontar o pecado do povo de Deus, que tinha perdido o discernimento. A ideia central do livro de Amós nos traz que Deus deseja um coração sincero, e não apenas rituais meramente religiosos. Perceba que Deus é incansável. Diga comigo: Deus é incansável. Porque anos mais tarde a Bíblia vai dizer que o mesmo povo que tinha recebido a mesma instrução agora volta a cometer os mesmos pecados. E agora Deus levanta outro profeta, o profeta Isaías. Em Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, Isaías vai denunciar uma geração dizendo assim: este povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que Isaías está dizendo nas entrelinhas é: este povo me adora com a boca, mas o coração não confirma aquilo que eles estão pregando, aquilo que eles estão cantando, aquilo que eles estão profetizando. O principal propósito do livro de Amós é denunciar o pecado do povo, porque nesse tempo os líderes ricos estavam submetendo os pobres a muita pressão. E a Bíblia está dizendo que havia corrupção religiosa. Olhe para cá. Você já imaginou a qual extremo chegamos? Porque nós estamos falando que neste período havia corrupção, mas não era no Senado. Havia corrupção, mas não era nas empresas. Havia corrupção dentro da casa de Deus.
E o Senhor faz questão de registrar que essa corrupção ganha nome, corrupção religiosa. E dentro desse prisma, o povo continuava adorando, o povo continuava cantando, o povo continuava exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Então Deus levanta um profeta para dizer que Deus não receberia tal adoração de um povo desonesto que praticava a injustiça. Amós é levantado com este propósito. Mais tarde, Deus levanta um evangelista, o nome dele é João. Em João no capítulo 4, no versículo 23 e 24, a Bíblia diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores lhe adoram em espírito, também em verdade. Adoração em espírito fala de uma adoração interior. Adoração em verdade fala de uma adoração exterior. O que o profeta estava dizendo, como também João, é que Deus está procurando nesses dias pessoas que não apenas adorem a Ele, manifestando ações exteriores, mas que comuniquem um coração como Joel pré-anunciou, dizendo: um coração rasgado, um coração contrito, um coração verdadeiro na presença do Pai. Quantos corações verdadeiros nós temos aqui nesta casa? Diga comigo: glória a Deus. Escute, antes do Senhor te acelerar, antes do Senhor me acelerar, antes do Senhor fazer a sua casa e tudo que leva o teu nome viver o maior nível de aceleração da história, Ele vai exigir que eu e você reposicionemos o nosso coração conforme a instrução do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, ele vai dizer assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu acho lindo como Deus nos trata, porque Paulo está dizendo: Deus não constituiu os profetas para examinar as ovelhas, Deus não constituiu os pastores, Deus não levantou os apóstolos, Deus não instituiu os sacerdotes com esse caráter, tampouco levantou o Espírito Santo. O papel de autoexaminação é meu, o papel de autoexaminação é seu. O que Paulo está dizendo é: ninguém viverá a maior virada da sua história se antes não estiver disposto e disposta a reparar as suas veredas. Coloque a mão no coração e declare comigo: é tempo de reparar as minhas veredas. Agora levante a mão direita e declare como profeta: se você quer viver a maior aceleração da sua história, diga comigo: Espírito Santo, me ajude a me autoexaminar, e se houver algum pecado oculto dentro de mim, me perdoe. Mais forte: me perdoe. Eu creio. Mais forte: eu creio no poder da justificação em Cristo Jesus. Por isso eu acredito que estou pronto para ser acelerado por Deus. Só quem acredita bem forte, diga glória a Deus. Levante as suas mãos mais uma vez, diga a Ele, vai. E é Ele, se Deus não descer aqui, a sua vida não muda. por Ele que eu estou gastando a minha vida. Meu Deus, enquanto você adora, perdendo tudo, Ele julga a tua causa. Enquanto você adora, Ele entra na sua história. Enquanto você adora, Deus fará maravilhas a teu respeito. Só quem acredita, adore. E é Ele, Sim. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Escute, mesmo com mensagens
Escrituras do profeta Amós, no final do seu livro, o Senhor está garantindo ao povo dele que se houver a reparação das veredas, o Senhor faria grandes prodígios. Olhe para cá. Deus não procura filhos perfeitos. Deus procura filhos arrependidos. Quem está arrependido, levante a sua mão. Deus não está procurando filhos perfeitos. Deus está procurando filhos arrependidos. Então o profeta libera uma promessa que Deus está decidido a fazer. Promessa essa que está condicionada à minha e à sua obediência. Promessa essa que está estabelecida a partir da mudança de coração que o Senhor está propondo para mim e para você. E ele diz assim: está chegando o dia, diga bem forte, o dia é hoje. Mais forte, o dia é hoje, em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão mais uvas do que poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. O profeta está usando uma metáfora agrícola. O que é isso, pastor? Uma figura de linguagem para dizer que Deus está disposto a partir de agora de encurtar o tempo entre a plantação e a colheita. Você não entendeu? Eu vou explicar. O que o Senhor está dizendo é: tem muita gente que nesses últimos anos plantou muitas sementes, mas nada colheu. O Senhor está dizendo: tem gente que plantou há 5 anos atrás, se esqueceu da semente, mas nada produziu. Há 2 anos atrás, mas nada aconteceu. Mas o que o Senhor está nos garantindo é: se houver uma mudança de coração, tem sementes que você vai plantar no domingo e na segunda-feira Deus fará você colher. Eu estou sendo um profeta para dizer para você que o Senhor vai encurtar o tempo entre a plantação e a colheita. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Eu quero falar de maneira objetiva sobre os 3 T's da aceleração. Primeiro, 3 coisas que são necessárias para fazer você viver a maior aceleração da sua vida. De verdade, irmãos, quantos querem viver o que ninguém da sua geração viveu? Levanta a mão, de verdade. Você tem coragem de assumir, você está num ambiente profético. Levanta a sua mão bem alto. Você que deseja viver algo que ninguém antes da tua geração viveu. Você crê nessa palavra? O primeiro T, eu chamo de talento. Diga comigo, talento. Em Mateus 25:15 está escrito assim: a um foi dado 5 talentos, ao outro foi dado 2 talentos, e ao terceiro foi dado 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. Olhe para mim. O problema de muitos de nós é que desde criança plantaram crenças dentro da nossa mente, e no fundo, como bons religiosos que somos, nós queremos que o Senhor caminhe pelas nossas crenças. Na verdade, o reino de Deus, de Lucas 17, 20 e 21, vai estabelecer um padrão. Diga comigo, padrão. O reino de Deus é o inverso do reino dos homens. Então Deus não vai andar segundo as crenças que você cultivou, mas é você que precisa andar segundo a cultura do reino que Ele estabeleceu. O texto está dizendo que Deus entregou talentos. Quem entregou talentos? Porque todo talento, ele é dado por Deus. Eu vejo pessoas dizendo: ai, se eu tivesse a quantidade de talentos que fulano ou ciclano tem. Ai, se eu tivesse a condição de receber os talentos que ele recebeu e que ela recebeu.
Na nossa mentalidade, talentos, eles são algo que o Senhor vai colocar de maneira aleatória em alguém, mas não é. O texto bíblico está deixando claro que Deus estabelece um porquê. Deus estabelece uma condição para entregar talentos aos seus filhos. Perceba que, segundo a nossa mentalidade, Deus entregaria a mesma quantidade de talentos para cada um. Mas a Bíblia está dizendo que Deus entrega para 3 filhos 3 quantias diferentes de talento. Por aqui, o Senhor está nos ensinando um princípio. Quando o assunto é talento, Deus não entrega talento para ninguém segundo a sua paternidade. Olhe para cá. Quem é pai aqui, levante a mão. Porque segundo a paternidade, eu tenho 3 filhos. Hoje pela manhã, eles me pediram um chiclete. Eu comprei 3 chicletes iguais. Diga comigo, iguais. Porque segundo a paternidade, Deus, na condição de pai, sempre nos daria partes iguais. Mas quando o assunto é talento, Deus não nos entregará a mesma parte, porque Deus nos entregará talentos segundo a condição da capacidade de cada um. Perceba que ele está dizendo: a um eu entreguei 5, ao outro eu entreguei 2, ao outro eu entreguei 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então, se eu quero viver algo maior, eu preciso me preparar, porque a condição para que eu e você recebamos mais talentos é que venhamos a nos qualificar para viver aquilo que Deus nos prometeu. Quantos carregam promessas? Levante a sua mão aqui, pelo amor de Deus. A Bíblia está dizendo em Filipenses 2,13: é eu, o Senhor, que plantei dentro de vocês tanto o querer como também o realizar. O que a Bíblia está dizendo é: aquilo que eu plantei dentro de você e que permaneceu por dias, por meses e anos, você só viverá se você estiver preparado e qualificado para comunicar ao céu que você está pronto para viver a maior virada da sua história. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então diga comigo: talento não é dado segundo a paternidade, mas segundo a minha capacidade. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Se eu quero ser acelerado por Deus, eu não posso confundir o pai com o Senhor, porque na condição de pai, Ele sempre nos dará partes iguais, mas na condição de Senhor, Ele sempre nos dará segundo a nossa capacidade. É por isso que empresas familiares têm problema para prosperar. Olhe para cá. Quem aqui tem uma empresa familiar, levante a mão. Preste atenção no que eu vou ensinar aqui. Tem muita empresa que os pais trabalham com os filhos, que não consegue prosperar, porque na mentalidade do filho, o filho não consegue enxergar o pai como Senhor, só consegue enxergar o pai como pai. E na empresa, o pai não pode agir segundo a sua paternidade, mas segundo o seu senhorio. É por isso que tem tanta gente frustrada na igreja, porque é gente que não se prepara, mas quer receber a mesma medida daqueles que se prepararam. Olha o silêncio da morte. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. O segundo princípio que eu aprendo aqui, em cima dessa mesma matéria, preste atenção: o reino de Deus não se move segundo o padrão do reino dos homens. Lucas 17, versículo 20 e 21, está escrito assim: interrogado pelos fariseus acerca de quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus. Quem respondeu? O reino de Deus não virá com visível aparência, nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus foi plantado dentro de vocês. Há um reino que foi plantado dentro de mim, há um reino que foi plantado dentro de você, e esse reino é regido por princípios espirituais. E um dos princípios mais poderosos do reino é entender que no reino de Deus, o maior não é aquele que tem a maior estatura, mas o maior é o menor.
No reino de Deus, para ganhar tem que perder. No reino de Deus, para subir tem que descer. E no reino de Deus, se alguém quiser alcançar a vida, primeiro precisa visitar a morte. João 12:24. Se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. O princípio que eu aprendo aqui é que o reino de Deus opera numa frequência inversa do reino dos homens. É por isso que o texto está dizendo na sua narrativa: a um deu 5 talentos. Quantos talentos? Deveria ser 1 talento aqui. Ao outro deu 2 talentos. Não deveria ser, porque na ordem do reino dos homens, eu começo as minhas atividades, as minhas construções da base, de baixo para... Só que o texto está dizendo que ele recebe primeiro 5 talentos, depois ele recebe 2, depois ele recebe 1, cada um segundo a sua capacidade. Em Mateus 13:8, o mesmo princípio. A outra semente caiu em terra boa e deu fruto. Aí o texto vai dizer assim: a 100, a 60 e a 30. Não é a 30, a 60 e a 100. Ou seja, o Senhor está estabelecendo um padrão. Os céus não se movem de baixo para cima, mas se move de cima para baixo. Então todas as vezes que você insistir em ser acelerado segundo o padrão da sua capacidade, das suas forças, você vai começar de baixo para cima. Mas todas as vezes que você decidir chamar o Espírito Santo para acelerar a sua história, Deus está dizendo: você vai começar de cima para... Alguém está comigo, pelo amor de Deus, aqui? Quantos querem começar nesses dias de cima para baixo, bem forte? Diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Meu Deus, aprenda do princípio: Deus ama todos, mas não confia igualmente em todos. Você está comigo aqui? Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Romanos 8,15. Através da adoção fomos feitos filhos amados de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus ama todos os filhos, mas não confia igualmente em todos eles. Sabe por que muita gente não está vivendo o extraordinário? Não é porque não lê Bíblia, não é porque não jejua, não é porque não toca no coração de Deus, é porque não é um filho confiável para que Deus possa lhe acreditar coisas grandes. Se você quer se tornar um filho confiável, pegue essa instrução. Você precisa se qualificar, você precisa se preparar para viver aquilo que Deus te prometeu. A pergunta que não quer calar é: quantos aqui carregam promessas de milhões? Levanta a sua mão. Se você tiver coragem, você está no ambiente profético. Quem está comigo, levante a mão, quem acredita. A pergunta que não quer calar é: se eu te entregar agora o tempo de 5 segundos, para que você possa preencher um cheque de R$1 milhão, acertando a quantidade de zero, a pergunta que não quer calar é: você sabe preencher um cheque de R$1 milhão? Porque tem gente que carrega promessas de milhões, mas não tem qualificação para gerir centenas de mil reais. O que o Senhor está dizendo é: eu não estou disposto a ser envergonhado no seu despreparo. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Você está comigo aqui de verdade? Diga comigo assim: está doendo, mas Deus está falando. Levante a mão direita, você vai declarar algo profético agora. Diga comigo: eu estou, com voz de profeta arrojado, eu estou apto
e capacitado para viver hoje, o que Deus me prometeu. Jesus pode acrescentar talentos que eu estou pronto para viver a minha maior aceleração. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Você está aqui, declare, vai. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Pela amor. última vez agora, levanta as mãos e declare, vai, para te adorar. Pra te adorar, Quando você adora, Rei Ele visita a tua casa, dos vai. Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olha pra mim aqui. Olha o que está acontecendo na vida de muita gente. Não é Deus que está acelerando, é por isso que está doente das emoções. É você arrombando porta que Deus deveria abrir. Apocalipse 3:7 está escrito: ao santo e verdadeiro foi dada a chave. Diga comigo, chave. Chave de Davi, e a porta que ele abre, homem não, mas a porta que você arromba, você sustenta aberta. Você está comigo aqui? Quando você decide ser a força motriz da sua prosperidade, você precisa suar, pagar o preço, se sacrificar e subir degrau a degrau. Só que o problema é que quando você chega aqui em cima, você tem que pagar o mesmo preço para sustentar o que você construiu desde o dia que você começou. Mas quando Deus decide te acelerar, acontece o fenômeno que aconteceu na vida de Davi. Diga comigo, Davi. Porque Davi não é da linhagem real. Você está comigo aqui? Davi não tem linhagem real, naturalmente falando, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus decidiu qualificar Davi. Decidiu o quê? Porque Deus não confia coisas grandes a gente despreparado. Pode ler a Bíblia, pode sapatear, pode jejuar. Antes de eu vir parar aqui, com uma igreja com 300 mil reais de despesa por mês, Deus me qualificou durante 12 anos, lidando com milhões e milhões. Chorava, Deus me qualificando. E ele falava assim: um dia eu vou usar isso dentro da minha casa. Eu falava: meu Deus. Só que de repente, Deus treina Davi durante aproximadamente 13 anos. Poderia ser 13 meses, poderia ser um ano, mas Davi precisou de 13 anos, porque o tempo de preparação depende da intensidade da entrega. Ah não, alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Não significa que Deus precisa na tua vida de 13 anos, como Ele precisou na vida de Davi. Não significa que Deus precisa de 13 anos para te qualificar, como Ele precisou na vida de José. Não precisa de 25 anos para qualificar Abraão, para viver o maior tempo da sua história. Porque o tempo de preparo de cada um vai depender da intensidade da entrega. Mas a Bíblia diz que o garoto não tem linhagem real, mas agora que ele está preparado, é Deus que decidiu acelerar Davi. Não é Davi que está decidido a subir, é Deus que está disposto a promovê-lo. E a Bíblia diz que o garoto que não tem linhagem real, que deveria ir para a portaria do palácio,
depois para a cozinha do palácio, depois para a guarda do rei. A Bíblia diz que quando Deus decide acelerar, Deus pega o menino e joga o menino na cadeira da maior nação daquele tempo, para se assentar entre os príncipes. Porque quando Deus decide acelerar um homem, Ele não acelera em processos. O processo é da preparação. Vou repetir, porque tem gente que está dizendo: Deus só faz coisas em processos. Não, Deus qualifica as pessoas no processo. Mas quando Deus percebe que está pronto, Deus promove imediatamente. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão direita e declare. Fala assim: eu vou. Se você está comigo aqui nessa palavra no mesmo espírito, diga bem forte: eu vou me qualificar segundo a promessa que Deus me fez. E quando eu estiver pronto, Deus vai imediatamente virar o tabuleiro da minha história. Só quem acredita, vai. Ele virá. Meu Deus, é isso. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está levante as nele. mãos, vai. Vejam, Ele traz consigo a sua Segura aqui. recompensa. Não é fundo a pregação ficar elegante. Nós estamos chamando Ele para descer. Porque quando Deus desce, causas impossíveis começam a desembaraçar. Pastor, por que o senhor prega com pessoas adorando? Porque eles não são apenas cantores. Eles são o quê? Eles estão convidando Deus para participar do que estamos construindo. Levante as duas mãos se você puder, vai. Deus vai entrar na tua causa essa semana. Alguém está comigo aqui? Então declare, vai. Ele virá. Meu Deus, é isso, vai. Soberano em poder, Ele virá. Se Ele descer, nunca mais vai ser igual. O governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele. Presta atenção aqui. Por Eu nunca profetizei sobre a vida da minha esposa aqui, mas hoje Deus mandou. O Espírito Santo está falando que enquanto nós adoramos nessa noite, Deus blinda a sua saúde. Toda seta do inferno que tem tocado na tua saúde, se Deus me usa no profético, Deus vai tocar no teu organismo e vai começar a expulsar tudo que tem te tocado. Manai socotorô cataraba chequetereba nabassô. Sangonei cantoraba xarabás. Espírito de enfermidade, sai! Não é um pedido, é uma ordem. Você não toca mais no corpo e na mente da tua serva. Ela nunca teve problema de saúde e não terá. Os cegos vejam, os coxos andem, os leprosos sejam purificados, os surdos ouçam. Enquanto você recebe essa oração, quem está doente agora seja tocado pelo Espírito de cura. Os mortos ressuscitados, e aos humildes seja pregado o Evangelho, na autoridade do sangue de Jesus. Espírito de enfermidade, sai!
Se você acredita nessa palavra, levante as suas mãos e declare, vai. Jesus, quero declarar teu nome. Só quem está aqui declare bem forte, vai. Sobre toda alma e depressão. Quando você adora, Deus visita a tua causa. Ansiedade, medo, saiam agora. Meu Deus, é isso. Clamo Jesus. Ele desceu, ele está aqui, ele está aqui. Se prepare para viver algo agora, vai. Jesus, Jesus, quero declarar teu nome. Sobre toda alma e depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Vai bem forte, declare bem forte, vai. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu quero aqui na frente, bem rápido, que nós estamos em cima da hora. 5 empresários que têm coragem de assumir que se Deus não entrar na tua empresa, a situação vai ser bancarrota. Corre para cá, que Deus me deu uma palavra agora. Vem para cá, vai. Pode ser mais de 5. Eu estou com vergonhinha. No ambiente profético, quem fica com vergonha não vive o sobrenatural. Ó, vem para cá. Olha o que é que o Senhor está dizendo aqui, ó. Toda promessa tem uma condição. Diga comigo, condição. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Essa casa é um celeiro de prosperidade. Nós nunca dependemos aqui de um empresário nessa casa. Não é porque nós não queremos, é porque o Senhor nos adotou dizendo: se vocês forem sérios e acreditarem na pureza do altar, eu vou sustentar esta casa como poucas no Brasil. Escute o que eu vou dizer aqui agora. Tem muitos de vocês aqui que quebraram o princípio. E eu não estou acusando, porque Satanás faz isso muito bem. Outros não se prepararam como deveriam. Outros é obra do inferno mesmo para te abater. Mas a instrução que Deus está dando é: a partir de hoje aqui, ó, quem está na frente, 21 dias, você vai chorar pela tua empresa. Quantos dias? Não é uma mandinga. Você vai chorar dizendo: Deus, eu entrego essa empresa na tua presença. Até aqui quem foi dono dela sou eu, mas agora o Senhor é o meu sócio. Eu sou minoritário, o Senhor é majoritário. Olhe para cá. Se durante 21 dias Deus mandar você fazer coisas que você não queria, seja obediente. Você está comigo aqui? Estenda as mãos para cá, igreja. Se essa casa tem andado em santidade, seriedade, mas não em justiça própria, Deus vai começar a destravar muitos empresários aqui. Na autoridade do nome de Jesus. Demônios trancadores que têm trancado a empresa de muitos dos seus filhos. Shanai canto neve arabacharakatas. Mai canto italai soquerai soneganai. Shwei parakatarabashokotorobas. Assim diz o Senhor: aonde eu encontrar um coração que decida me entregar tudo, eu não disse uma parte. Eu não estou dizendo entregar para a igreja, eu estou dizendo entregar para mim. Eu vou entrar e vou provocar
uma virada que você nunca imaginou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos os demônios trancadores sai! Não é um pedido, é uma ordem. Em nome de Jesus. O Senhor vai visitar agora cada um desses CNPJs. Cada CNPJ agora seja visitado pelo poder de Deus. Não tem macumba que para você. Não tem obra na encruzilhada que para a tua empresa, se você se consagrar e entregando ela totalmente ao Senhor nos próximos 21 dias. Eu ligo agora essa oração na terra e nos céus. Vocês que estão aqui na frente, diga comigo: Senhor Jesus, tira agora a minha empresa da minha mão e coloque nas suas mãos. Eu aceito que o Senhor faça todas as coisas segundo o teu coração. A minha empresa, a partir de hoje, é tua. Eu sou mordomo do Senhor. Só quem acredita dá um brado dizendo glória a Deus. Aplauda o Senhor e volte ao seu lugar. Jesus, quero declarar teu nome. Adore, vai, adore. Sobre toda mente e coração. Ansiedade, medo, saio agora. Segura aí. Foca aqui, vem cá. Você está comigo? Diga eu. Olhe para cá. Número 2, segundo T. Diga comigo: tempo. Tempo é o período sem interrupções no qual os acontecimentos ocorrem. Duas coisas você precisa aprender sobre o tempo que Deus quer estabelecer de aceleração na sua vida. Sem essas duas coisas, você não vai viver aceleração. Você está comigo aqui? Diga eu. Primeira coisa que você precisa aprender, diga comigo: governo do tempo. Mais forte: governo do tempo. Só quem está vivo diga governo do tempo. Segundo lugar, você precisa aprender sobre discernimento de tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: domine o homem sobre todas as coisas. Sobre todas as... Olhe para cá. Quando Deus criou você, homem e mulher, Deus colocou em você uma capacidade, diga comigo: capacidade de governar sobre todas as coisas. E uma das coisas que você precisa aprender a governar para viver um período de aceleração, você precisa aprender a governar sobre o tempo. Já percebeu que tem pessoas que têm a mesma agenda que você, mas parece que o dia delas é de 30 horas? Você já viu alguém assim? A impressão que você tem é que o dia dele e o dia dela tem mais tempo ou mais horas do que o seu, porque entenderam que Deus entregou a você um tempo específico. A Bíblia fala sobre dois tempos. Primeiro, a Bíblia fala sobre o Kairos ou Kairos de Deus, que é o tempo da eternidade. Segundo, a Bíblia fala sobre o tempo cronológico. Escute algo: o tempo cronológico Deus entregou aos filhos. Você precisa aprender a administrar o tempo cronológico. Quem está comigo, diga glória a Deus. Agora escute: para que você aprenda a administrar o tempo cronológico, você precisa entender duas verdades. Separe tudo aquilo que você está construindo a partir de duas coisas. Primeiro, a partir de tarefas urgentes. E segundo, a partir de tarefas importantes. Tarefa urgente são coisas imediatas que não pode esperar. Segundo, o que é urgente não pode ficar para depois. O que é urgente não posso resolver amanhã. O que é urgente exige foco total, prioridade
prioridade maior. Está cheio de gente que não entende aquilo que é urgente. Tem gente que deveria pagar o aluguel no dia certo, tem o dinheiro na conta, mas não paga. Quando de repente a ordem de despejo chega, esse alguém olha para si, olha para o céu e culpa Deus, porque não entendeu que existem matérias que são urgentes. Tem gente que está sentindo dores no peito e sempre deixa para depois. O infarto vem, a família questiona Deus, mas eu e você precisamos entender que tarefas urgentes precisam ser tratadas agora. Quem está aqui, diga glória a Deus. Segundo, tarefas importantes é aquilo que precisa ser resolvido em breve, que é essencial, é digno de acender o alerta. São tarefas que eu não preciso resolver agora, mas que precisa estar no meu radar, ou seja, nos próximos dias eu preciso dar atenção para esta tarefa, porque é uma tarefa que precisa ser solucionada. Quem aqui admite que tem se esforçado para não procrastinar? Levante a sua mão. Você está no ambiente profético, Deus pode interferir naquilo que é dificuldade sua. Escute o que eu vou ensinar aqui. Se você não quer ser um procrastinador, todas as noites, eu disse o quê? Antes de dormir, você vai escrever, ou no notas do seu celular, ou na sua agenda, você vai escrever 3 tarefas urgentes para o próximo dia. Se você não fizer isso, quando chega a segunda, você que está comigo aqui no domingo, é 11 da manhã, você ainda está perdido e perdida, sem saber o que fazer. Você vai apresentar ao Senhor 3 tarefas urgentes, e você vai pedir a ajuda do Espírito Santo para realizá-las. Olhe para mim, todo homem, toda mulher que entrega altos níveis de resultado, sendo este cristão, ele conta com a força motriz do Espírito Santo. Aprenda a entregar, a apresentar ao Senhor as suas tarefas, porque o Espírito Santo está disponível para te ajudar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga comigo, tarefa urgente e tarefa importante. Segundo tempo que eu e você precisamos nos dedicar a entender sobre, é discernimento de tempo. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de guerra, e há tempo de paz, há tempo de sorrir, e há tempo de chorar. O que Salomão está nos ensinando, é que a Bíblia nos deixa claro, que a nossa vida é um todo fracionado em 28 tempos espirituais. 14 desses tempos nós chamamos de maneira metafórica, nós chamamos de primavera. 14 desse tempo nós chamamos de outono. Primavera são tempos de prosperidade e paz. Outono são tempos de treinamento da parte de Deus. Não ter discernimento de tempo pode produzir grandes problemas na sua história. Tem gente que está vivendo o tempo de plantar, deveria estar vivendo o segundo tempo que está inserido, mas na prática, ele está vivendo como se estivesse no tempo de colher. Isso pode produzir múltiplos problemas para você. Tem gente que deveria estar andando de Uber, e isso não desmerece ninguém. É provisório o seu estado e não permanente, mas está andando de caminhonete, porque no fundo está preocupado em impressionar as pessoas, e Deus está dizendo, a falta de discernimento do tempo o qual você está plantado, pode produzir muitos problemas para a tua casa. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pastor, como que eu compreendo em que tempo espiritual eu estou inserido? Você precisa da ajuda do Espírito Santo para entender. Esta casa caminha debaixo dessa revelação.
Nós não nos movemos nessa casa segundo o padrão do coração do pastor, segundo o padrão do coração dos líderes. Nós nos movemos nessa casa segundo a estação espiritual a qual estamos inseridos. Lucas capítulo 6, versículo 38, fala sobre 4 tempos espirituais. Diga comigo, 4 tempos. A Bíblia está dizendo sobre 4 medidas que vão alcançar a tua vida: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esta casa está vivendo a boa medida? Não, a recalcada. Nós temos discernimento da medida em que estamos inseridos, espiritualmente e também financeiramente. Por isso nós nos movemos dentro da estação a qual estamos inseridos. Quando você entende isso, você vai entender o que José entendeu. José sabia que uma grande crise viria, mas ele estava vivendo uma estação de prosperidade. Então a Bíblia diz que ele começa a ajuntar na primavera, para que quando chegasse o outono, ele pudesse financiar o outono. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Diga comigo: Senhor Jesus, me dê discernimento acerca do tempo espiritual o qual eu estou inserido. Aprenda um princípio. Estamos caminhando para o final. Você não está sobrecarregado, você está desorganizado. Vou repetir: você não está sobrecarregado, você está desorganizado. Se tem uma coisa que eu e você precisamos compreender de uma vez por todas, é que Deus não está disposto a ser envergonhado no seu despreparo. Se você quer viver algo nobre da parte de Deus, aprenda uma verdade: seja alguém organizado. Olhe para cá. A organização glorifica a Deus, sim ou não? Porque tem hora que Deus visita a tua causa e Ele pensa assim: eu não posso construir no meio dessa desconstrução, eu não posso habitar no meio dessa bagunça. Tem muitos santos, muitos homens e mulheres de Deus, que são disciplinados para orar, disciplinados para jejuar, disciplinados para vir ao culto. Só tem um problema: são desorganizados, e Deus não está disposto a participar dessa bagunça. Você está comigo? Diga glória a Deus. Levante a mão direita. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Você quer ser acelerado, sim ou não? Eu disse no começo: Deus não acelera pessoas antes de reposicionar o coração. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, me entregue a capacidade de governar o tempo e de discernir o tempo, e me ajude a organizar toda bagunça que está sobre mim. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Terceiro lugar, e eu termino aqui. Primeiro, talento. Segundo, tempo. Terceiro, tesouro. Diga comigo, tesouro. Tesouro aqui aponta para dinheiro, aponta para a verdade que precisa ser ensinada. É que o dinheiro é uma bênção da parte de Deus. Vou repetir: o dinheiro é uma bênção da parte de Deus. Não tem o dinheiro como opositor. Precisamos guardar essa afirmação: Deus não tem inimizade com o dinheiro. O ouro na Bíblia, que é o metal mais precioso da terra, que representa dinheiro, ele aponta para 2 coisas. Primeiro, ele aponta para a glória de Deus. Segundo, ele aponta para a realeza de Cristo. Deus jamais permitiria que algo que aponta para a sua glória fosse algo que ele reprovaria. Então Deus não tem problema com dinheiro. Mateus evangelista nos ensina uma verdade absoluta em Mateus 22:37. Foca aqui que eu estou acabando. O texto diz assim: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Diga comigo: acima de todas as coisas. Paulo completa essa tese apresentada por Mateus, dizendo assim, 1 Timóteo 6,10:
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que Paulo está dizendo é: vocês foram criados para amar a Deus, mas decidiram amar mais o dinheiro do que é o Senhor. O problema é quando passamos a amar mais aquilo que Deus nos confiou do que é o Deus da nossa criação. Você está comigo aqui? O que o Senhor está dizendo é: eu e você precisamos aprender esta verdade, a verdade que nós nascemos para a glória de Deus e para amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então levanta a mão direita, que nós vamos agora liberar uma palavra para que o mundo espiritual entenda que nós estamos prontos para prosperar. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje, mais forte, eu declaro de todo o meu coração, é totalmente teu, e que todo o dinheiro que o Senhor me confiar, eu não amarei, mas usarei para louvor da sua glória. Você está comigo aqui? Coloca a mão no coração, diga assim: Senhor Jesus, meu coração é teu, e a partir de hoje eu consagro que Mamon não terá espaço dentro dele. Olhe para cá. Você sabe por que tem muita gente que Deus não permite que avance na vida financeira? Porque não tem quase nada. Desculpa eu falar isso, não quero te ofender, mas o pouco que tem se tornou Deus dentro do seu coração. E o que o Senhor está dizendo é: eu quero acelerar vocês, eu quero mudar a vida de vocês, mas eu não permitirei que nada seja maior do que eu dentro do seu coração. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Olhe para cá e eu quero terminar aqui. Os céus é a nascente de todas as coisas. Você está comigo aqui? Os céus é a nascente de... João no capítulo 13 está dizendo que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Em João 3,27 está escrito que o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe der. Perceba que os céus é a nascente de todas as coisas. O céu não é apenas o nosso destino final, os céus é a nossa origem. Mas os céus, de acordo com João, é a nascente de todas as coisas. Se os céus é a nascente de todas as coisas, o ouro e a prata, que são os metais preciosos mais importantes da terra, eles nascem aonde? Diga comigo: nasce aonde? A Bíblia diz em Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9: minha é a prata e meu é o... Olhe para cá. O texto de Ageu está dizendo assim: minha é a prata, meu é o ouro, vírgula, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando aqui, Ageu ou o próprio Deus? O Senhor está dizendo: o ouro pertence a mim, a prata pertence a mim. A pergunta que não quer calar é: se Deus é o teu pai e é dono do ouro e da prata, por que está faltando ouro e prata nos teus celeiros? Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Quem quer pegar esse princípio aqui? Preste atenção no que eu vou ensinar. Não existe crise no reino. Esta casa só está aberta porque nós entendemos esse princípio espiritual. Tem gente que fala: pastor, eu contei, tem ovelha que me fala, só veio 8 pessoas na frente entregar a oferta. Eu falo assim: preocupa não, porque a nascente está cuidando de... Alguém está pegando esse princípio aqui? A tua casa vai prosperar porque você entendeu. Olhe para cá. Os céus então é a nascente do ouro. Os céus então é a nascente da prata. João 3,27 está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe der. Talvez alguém vai dizer assim: pastor,
Só que tem um problema. Eu ainda não moro no céu. Eu moro aonde? Eu moro aonde? Então eu não preciso de ouro no céu. Eu preciso de ouro na... Vem aqui, pastor Dilon. Olha o que vai acontecer na tua vida. Vem cá. Olha o que acontece comigo e com você na segunda-feira. Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Procura no altar ouro e prata. Procura. Tenta achar ouro e prata aqui. É você andando de um lado para o outro na segunda-feira, tentando achar ouro, tentando achar prata. É você se movendo para a esquerda, é você se movendo para a direita, tentando achar aquilo que Deus disse que é dele. É você dizendo em oração: eu sou teu filho, eu sou teu, eu sou teu servo, eu preciso do teu socorro. Isaías 45, 2 e 3. Ao invés de você sair na segunda-feira de um lado para outro, você vai ficar aqui e vai falar assim: Espírito Santo, sai na minha frente, que eu vou atrás de você, porque eu sei que o Senhor sabe o caminho que eu não sei. Olhe para cá. Assim diz o Senhor: eu irei adiante de ti. Olha onde você vai estar. Antes você ia na frente, cheio de si, porque sabe o caminho. Agora você decidiu ter humildade e decidiu seguir ao Espírito. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e vos darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Olhe para mim. Ele está dizendo: o céu é a nascente do ouro e da prata, mas eu escondi na terra e levo ao endereço quem eu quiser. Quantos querem participar das riquezas celestiais? Diga comigo: glória a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu me submeto àquele que sabe o caminho, pode me guiar. Você está aqui, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Obrigado, pastor. Aplauda o Senhor bem forte, vai. Os pastores me ajudem aqui. Prometo aos irmãos que nós vamos apenas selar essa palavra. Fique de pé. Quantos querem selar essa palavra? Diga glória a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. A prosperidade que você vai viver, ela passa por uma visão de futuro que Deus vai te entregar. Você está comigo aqui? Eu nunca vi alguém viver algo grande se Deus não liberar sobre ele e sobre ela uma visão celestial. Eu nunca vi um cristão viver algo exponencial se Deus não liberar sobre ele algo que ele nunca viu. Olhe para mim. A Bíblia está dizendo que Deus não é apenas o Deus que estabeleceu os céus como nascente de todas as pessoas, como a origem da vida. A Bíblia não está dizendo que os céus é apenas a origem de coisas como ouro e prata, mas a Bíblia está dizendo que os céus é a origem de projetos. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Quantos querem receber um projeto novo dos céus? Levante a sua mão, vai. Olha o que a Bíblia está dizendo para Moisés. O texto bíblico está dizendo assim, Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário, diga comigo santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar. Conforme o que? Pastora Jordana, até aqui ninguém nunca tinha feito um santuário. Deus está dizendo para Moisés: eu vou colocar uma visão de futuro dentro de você, para você fazer aquilo que ninguém nunca fez. Alguém pegou essa palavra? Eu vou colocar uma visão de futuro dentro de você, para que você possa fazer o que ninguém antes da tua geração fez. Quem está aqui, diga glória a Deus. Olhe para cá. A Bíblia diz: Moisés, só tem um negócio. Eu vou te dar a altura,
largura e profundidade. Porque tudo que vem de Deus, Deus te diz o que fazer e como fazer. Coloca a mão agora sobre a tua mente, deixa eu dispensar uma palavra. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que nesses próximos dias Deus vai plantar uma visão de futuro dentro de você. Como Deus trabalhou na vida de Moisés para que ele pudesse construir um tabernáculo, antes de qualquer pessoa pensar em tabernáculo, Deus entregou medidas, altura, largura e profundidade. Eu declaro que como Deus visitou a Noé em Gênesis no capítulo 6 e entregou para ele o maior projeto que a terra já viu naquele mundo antigo, a construção de uma arca, não havia previsão de chuva e Deus tinha entregado um projeto futurístico para Noé. Deus entregará para você um projeto futurístico desses próximos dias. Se prepare para ouvir da parte de Deus a altura, a largura e a profundidade daquilo que Deus te dará. Só quem concorda e acredita, diga glória a Deus. Espírito Santo, nós vamos agora selar esta profecia. Esse culto não foi normal, foi um culto profético. E quando cada um receber a ceia do Senhor e inserir o pão e tomar o cálice, haverá manifestação de milagres, visitando causas impossíveis desse lugar. Nós oramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Glória a Deus, vamos selar, vai. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. Você que pode, declare. És invencível. Meu Deus, é isso. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o quê? Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Todos receberam? Poderoso esse nome Alguém não é. recebeu a ceia? Levante a mão. Alguém entre nós? Pastora Jordana vai apresentar o pão, vai apresentar também estenda o seu cálice agora aos céus. Vamos apresentar ao Senhor os elementos da ceia. Pai, hoje nós entregamos, Senhor, nosso coração a Ti, em rendição ao Senhor, para dizer que o Senhor governa sobre nós, sobre o nosso tempo, sobre o nosso talento e sobre o nosso tesouro. Selamos essa palavra hoje com essa ceia, com o sangue de Jesus, que foi vertido ali naquela cruz por mim e por cada irmão aqui hoje, Pai, com o corpo do Senhor que foi dado ali como sacrifício vivo, Pai, um sacrifício santo, sem pecado. Muito obrigado, Jesus. E hoje, Deus, eu quero declarar sobre as vidas aqui, sobre a minha vida também, que ao ceiarmos, Pai, ao bebermos e ao comermos, Senhor, vai haver a vida de Jesus sobre nós. Nós receberemos, Pai, da Tua cura física, da Tua cura emocional, Pai. Nós receberemos da Tua doce presença e da comunhão dos santos, dizendo, até que o Senhor venha, nós iremos ter essa ceia, Senhor, ter comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui. Pastor, eu quero ser acelerado, então aprenda uma verdade da parte de Deus.
Nós estamos sendo chamados como igreja para sermos mordomos. Diga comigo, mordomo. A palavra mordomo veio da palavra oikonomia. A palavra oikonomia significa administrador daquilo que não é teu. Pastor, o que Deus está pedindo para que eu consagre hoje para Ele? Deus está pedindo para que você consagre o seu talento, o seu tempo e o seu tesouro. Você quer que Deus participe da tua vida, fazendo a diferença? Consagre ao Senhor o seu talento, o seu tempo e o seu tesouro. Debaixo dessa convicção e dessa revelação, venhamos agora comer o pão que representa o corpo de Cristo. Poderoso esse nome é. Obrigado, papai. Poderoso esse nome é. Em nome de quem? O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome Escute. de Jesus. Quantos acreditam no poder da palavra? Tem gente que foi curada hoje aqui, e curada, enquanto eu estava pregando a palavra. Nós cremos no poder do Espírito de Deus se movendo sobre este lugar. Escute, existe um dom, diga comigo dom. E esse dom é dado por Deus, é dado por quem? A Bíblia diz em Eclesiastes 5,19. Olha esse dom aqui, porque talvez ninguém da tua geração foi tocado e tocada por esse dom. Mas o que Deus fez na vida de Davi, Deus pode fazer na tua vida. Alguém crê, diga glória a Deus. A Bíblia está dizendo assim: a todo homem a quem Deus deu, quem está dando? Riquezas e bens, riqueza e poder para delas comer, e tomar a tua porção, e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. É dom de quem? Olhe para cá. Nesses dias essa casa não vai prosperar porque nós somos os melhores. Nós vamos nos qualificar, nós vamos pôr para quebrar, nós vamos acordar cedo. Mas a força motriz que vai mover você e eu vai ser o Espírito de Yahvé. Você vai estar dormindo e o céu vai estar. Alguém aqui acredita nessa profecia? Pastor, você fica sem dormir, preocupado se vai ter dinheiro ou não? Eu durmo muito bem e não estou brincando. Por quê? Meu pai está cuidando de tudo, porque eu entreguei o meu talento. Olha para cá. Eu entreguei. Eu não só falei de boca não. Já recebi várias propostas. Eu entreguei o meu talento, o meu tempo e o meu tesouro foram consagrados para a glória de. Então Deus opera nessas três áreas o tempo todo. Você quer que Ele opere sobre você? Olha o que Timóteo vai dizer. 2 Timóteo 1,6. Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, despertes o dom de Deus que existe dentro de ti, através da imposição de mãos. Olhe para mim, coloque uma mão assim, a outra no cálice. Se você não acredita, você só não vai beber, tá tudo bem. E eu amo você do mesmo jeito, amém ou não amém? Essa igreja só fala em dinheiro. Pode vir todo culto nosso, a gente só fala em dinheiro aqui nessa casa, só nos 2 cultos de domingo. E nada nessa casa pode tirar oferta. Nada que acontece aqui só pode tirar oferta e dízimo aqui nos cultos de domingo. É uma ordem de Jeová. Você está comigo aqui? Olhe para cá. Eu estou dispensando uma palavra sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Levanta as mãos, pastora Jordana. Nós estamos dispensando uma palavra, que o dom da riqueza vai tocar hoje todo homem e toda mulher cujo coração for consagrado para a glória de Deus.
eu profetizo que Deus vai remir a tua nascente, multiplicando as tuas sementes, abrindo portas e janelas que jamais poderiam ser abertas. Eu declaro, Eclesiastes 5,19, tocando na tua vida. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou dispensando dons espirituais através de imposição de mãos, e eu estou agora na ousadia do Espírito, decretando sobre esta casa que Deus está dispensando riquezas. O dom da riqueza está tocando na tua vida. Só quem acredita diga glória a Deus. Olhe para mim. Antes de você tomar, nós vamos fechar o culto com essa palavra. Estamos preparados? Glória a Deus. Pastor, por que o culto hoje está maior? Porque é um culto de virada, de ciclo na vida de muita gente aqui. O culto da manhã, domingo que vem vai ser normal, tá bom? 8 em ponto o pastor termina. Esse domingo não pode ser normal. Escute, havia 3 tipos de trombeta que era tocada em Israel. Toda vez que era uma solenidade religiosa, tocava a trombeta de ouro. Toda vez que era momentos de guerra, convocação para batalha, tocava a pastora Jordana trombeta de prata. Só que todas as vezes que Deus estava convocando o povo para a festa, tocava-se a trombeta de chifre de carneiro. Você está comigo aqui? Olhe para cá. As muralhas de Jericó não poderiam ser derrubadas. Você sabia disso? Estudo científico. 4 metros de largura por 10 de altura, praticamente quadrada. Não pode fazer isso aqui. Quando a trombeta foi tocada, Deus estava pré-anunciando aquilo que Ele faria. O que Deus estava dizendo para o povo é: comece a festejar por aquilo que eu vou fazer nos próximos dias. O que Deus estava dizendo é: você está de cabeça baixa? Você está triste? Você está abatido? Mas hoje eu vou tocar trombeta de chifre de carneiro, e você já vai começar a glorificar como se já tivesse acontecido. Diga comigo, glória a Deus. Olhe para cá. Quando a trombeta tocou de chifre de carneiro, Deus decidiu fazer algo para mostrar a sua grandeza. Ele poderia virar a muralha, pastor Natal, mas ele decide abrir a terra e engolir a muralha. A muralha aqui, pastora Jordana, representa tudo aquilo que a gente não pode vencer. O que Deus está dizendo é: eu vou abrir a terra nos próximos dias e vou engolir as muralhas que estão paralisando a tua casa. Só quem acredita diga glória a Deus. O microfone está pronto? Quando aquela trombeta tocar, eu quero que você celebre por aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias e meses. Pelo amor de Deus, alguém acredita em milagres aqui ou só eu? Você não está entendendo? Eu vim para cá hoje tomado de uma expectativa acerca daquilo que Deus vai fazer na tua vida. A semana toda consagrando, não é para mostrar uma falsa espiritualidade não. É porque nós acreditamos que Deus vai descer na tua casa, Deus vai descer na tua empresa, Deus vai visitar as tuas causas, amém? É 1, é 2, é 3. Meu Deus, é isso. Se prepare. As muralhas começam a cair nessa noite. Não importa o tamanho delas, Deus está dizendo: comecem a celebrar, porque as muralhas nesta noite cairão. Quem acredita diga glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Pode ouvir, Satanás, que está derrubando mesmo. Deus está quebrando tudo. Obras de bruxaria sendo despedaçadas.
Ande cai choquerebarras. Declare comigo agora: Senhor Jesus, eu creio que toda muralha hoje foi engolida pela terra, segundo o comando da sua voz. Eu acredito que o maior período de aceleração da minha história começa hoje, em nome de Jesus. Escute, sabe por que tudo isso vai acontecer? Não é por causa do barulho, é porque há poder nesse sangue para fazer coisas que você não podia. E eu já estou sendo profeta para dizer: o sangue não tem poder só no domingo, o sangue tem poder na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu quero que você pense agora na causa mais impossível da sua história. Você está pensando nela aí, sim ou não? E agora nós vamos afrontar essa causa, fazendo algo que os santos sabem fazer muito bem: entregá-las no altar e remir o impossível para que ele se torne possível pelo poder de Deus. Você vai agora tomar o sangue da remissão, o sangue que não apenas te levará para a eternidade, mas que te fará viver uma vida plena, abundante, para a glória de Deus. Tomemos agora o sangue da nova aliança. Há poder no nome de Jesus. Meu Deus, é isso. Você que pode, ore, vai. Há poder no nome de Jesus. Não saia não, nós vamos orar agora, vai. Há poder no nome de Jesus. Coisa linda, vai. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olha as cadeias quebrando na tua vida, ó. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Olha o que Deus está fazendo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olhe para cá, vamos terminar o culto. Você crê que sua semana vai ser extraordinária? Diga glória a Deus. Ah, se eu fosse você, eu pegava essa palavra. Você crê que hoje Deus está mudando a sua vida de estação? Diga glória a Deus. Eu não sei o tamanho do teu problema, eu sei que Deus está pondo para quebrar agora, e situações estão sendo destronadas no reino espiritual. Você crê nisso? Amém?